Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando o Evangelho segundo Mateus. O nosso tema, Introdução. O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, onde o apóstolo Mateus é considerado pela tradição da igreja o seu escritor. O nome Mateus significa dádiva de Deus. Era filho de Alfeu e seu sobrenome Levi. Sua profissão era cobrador de impostos e trabalhava para o Império Romano. Certamente ele ganhava muito dinheiro, tinha uma vida abastada e cheia de regalias, mas ao aceitar prontamente o convite de Jesus para o seguir, abandonou a vida de avareza e desonestidade para viver humildemente e com sinceridade, anunciando as boas novas do reino de Deus. Marcos 2,14. O Evangelho segundo Mateus narra sobre Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, a sua ressurreição e ascensão aos céus, inclusive os 40 dias que ele permaneceu na terra após ter ressuscitado dentre os mortos, andando com seus discípulos e os preparando para iniciar a sua igreja. A data que o livro foi escrito é incerta, provavelmente entre 60 a 70 depois de Cristo, ainda no século I. Primeiramente, Mateus se dirigiu ao povo judeu, com o propósito de apresentar Cristo como herdeiro natural ao trono de Davi. Por isso, os seus relatos começam com um estilo tipicamente judaico, descrevendo a genealogia de Jesus a partir de Abraão, o pai da nação judaica, passando por Davi, fundador da linhagem real, e o exílio dos judeus na Babilônia, finalizando com José, o pai terreno de Jesus, demonstrando assim o cumprimento das promessas feitas por Deus a Abraão, Gênesis 17, de 1 a 8, e a Davi, 2 Samuel 7, de 8 a 17, de que eles teriam uma descendência eterna. Ao apresentar essas evidências, Mateus mostra que Jesus era o tão esperado e prometido rei e que o seu reino é o cumprimento do plano de Deus para a redenção da humanidade. Dessa forma, fica claro que o propósito de Mateus era apresentar Jesus como Messias, o Filho de Deus, quando descreveu que o seu nascimento foi o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas do Velho Testamento. Assim como nos outros evangelhos, Jesus é o personagem central desse livro, bem como os seus ensinos, palavras, pregações, curas, sinais, prodígios e milagres. Ao cumprir as Escrituras, ele inaugurou o reino de Deus, teve autoridade para escolher os seus seguidores e comissioná-los a espalhar esse reino a todos os povos, tribos, nações e línguas. Os advertiu que a tarefa de evangelizar não seria fácil, viriam aflições e perseguições, mas disse que sempre os acompanharia, pois eles eram seus. Por fim, ele prometeu que um dia retornará e o reino de Deus alcançará a sua plena realização. Assim, meus amados, no próximo áudio, permitindo Deus, concluiremos a introdução ao livro de Mateus. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.